Convidado de hoje, o Vicente Ferraro, que é doutor em ciência política. Olá, um bom dia para você, Vicente. Olá, bom dia, Felipe e Isabela. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Bom, Vicente, vamos começar falando sobre uma questão aí que envolve o Papa Francisco, né, que afirmou recentemente que a guerra na Ucrânia pode ter sido provocada. Ele disse, fez essa afirmação já há algum tempo, mas ela veio à tona agora recentemente, né? O representante aí, católico disse que se reuniu aí com o chefe de Estado meses antes do início da guerra lá na Ucrânia e, segundo o pontífice, esse líder aí, que ele não mencionou o nome, manifestou preocupação com a movimentação da OTAN, né? O que o Papa pode estar querendo dizer aí com essas afirmações? Olha, Felipe, é uma insinuação de que a OTAN e a Ucrânia também teriam uma responsabilidade por essa crise, né? Ou seja, há uma certa relativização da culpa de Vladimir Putin em relação à sua responsabilidade total pelo conflito. Mas é interessante destacar, né, quando a gente volta um pouco no tempo, que essa pressão, essa busca pela Ucrânia entrar na OTAN, ela foi provocada pela Rússia, sobretudo em 2014, quando em 2014 a Rússia anexou a península da Crimeia e deu ajuda aos separatistas, né? A evidência de que o exército russo ele participou diretamente na separação da região do Donbás a partir de 2014, né? Alguns analistas eles veem até que o movimento foi em si coordenado diretamente pela Rússia. Então, se a gente olha mesmo na sociedade ucraniana, o apoio que havia a uma busca de se integrar à OTAN, antes de 2014, esse apoio era muito baixo. E a partir de 2014, com essa agressão da Rússia ao Estado ucraniano, o apoio à entrada na OTAN cresceu vertiginosamente, né? Então, se antes era algo que não era muito buscado, não era muito aceito pela sociedade ucraniana, depois de 2014 isso disparou. Então, a Ucrânia ela foi, de certa maneira, empurrada a essa busca de integração pela OTAN, que é visto como a integração com a OTAN, que hoje é vista como um dos poucos mecanismos de garantir a segurança do território ucraniano, a segurança do Estado ucraniano frente a uma invasão, a uma nova agressão russa. Ferraro, alguns militares, aliás, alguns serviços de inteligência do Ocidente acreditam que a guerra está ali, nesse momento, no estágio crítico e que pode determinar o resultado a longo prazo do conflito, segundo fontes ali dos Estados Unidos, de inteligência, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido. Esse momento crucial também pode forçar ali uma decisão para os governos ocidentais, que até agora estavam oferecendo armas, né, enviando armamento e de custo cada vez maior ali, retirando de suas próprias economias. Eles estão mandando esses armamentos, né, segundo os ucranianos, de uma maneira lenta ainda, né, não o suficiente para conseguir conter esses ataques da Rússia. Eu queria entender, na sua visão, todo esse esforço. Você acredita que a Ucrânia e o Ocidente teria mais fôlego para aguentar, para resistir aí mais algum tempo a esta guerra? Ele fala ali que é um momento crucial. Por que seria esse um momento crucial, um momento decisivo? E se seria já uma sinalização de que o Ocidente já estaria desistindo ali, já estaria mostrando que talvez não financie mais essa guerra, por estar gastando muito dinheiro ou não? Você acredita que deve se estender ainda para um longo prazo, há um interesse maior ali por trás de toda essa guerra? Olha, Isabela, eu acredito que esse conflito ainda vai se estender por um longo período, né? Por mais que haja uma resistência forte por parte do exército ucraniano, por parte da Ucrânia, os russos estão avançando, eles conseguem ter um avanço significativo na região do Donbás, né? Hoje o principal conflito é na região do Severodonetsk e há um avanço ali significativo da Rússia. A Rússia, além do Donbás, também está atacando outras regiões, no intuito, talvez, de tirar o foco do exército ucraniano inteiramente do Donbás. Então, a Rússia ataca diversas regiões da Ucrânia e assim ela consegue tirar o foco do exército ucraniano totalmente do Donbás, o que dificulta uma reação por parte da Ucrânia, mas o que as autoridades ucranianas e a mídia ucraniana vem criticando recentemente é essa falta de fôlego do Ocidente, né? Talvez isso seja uma sinalização do Ocidente de que ele não vê muita perspectiva de a Ucrânia ter ganhos
significativos nesse conflito. Talvez haja uma preocupação também de piorar as relações com a Rússia. Então, há ainda uma série de fatores que apontam ali para um desgaste, né? Talvez mesmo com o fato de essa guerra estar sendo prolongada, isso acaba também tirando um pouco o foco midiático, acaba diminuindo um pouco o impacto que essa guerra teve na opinião pública ali em países do Ocidente, ali da União Europeia, né? Então, a partir do momento que a opinião pública acaba sendo desgastada em relação a essa guerra, os políticos também que são eleitos por esse público, eles acabam também tirando um pouco o foco em relação a esse conflito. Mas isso é algo que vem reiteradamente sendo criticado pelo governo ucraniano, né? Há uma crítica de que a Rússia tem, né, por exemplo, o poder de artilharia no fronte está muito maior do que o poder ucraniano. A Ucrânia precisa dessa ajuda do Ocidente e sem essa ajuda os russos conseguirão avançar de maneira muito mais significativa. A questão é quais são os objetivos da Rússia. Os objetivos da Rússia seriam apenas ocupar o Donbás. A gente vê que há outras regiões ocupadas, ali a região de Kherson, a região de Zaporígia, ou seja, há indícios de que a Rússia possa querer tomar ainda mais territórios da Ucrânia. Essas duas regiões do sul, ali que não estavam ocupadas antes da guerra, há indícios de que elas serão anexadas ao território da Federação Russa e outros territórios ali do leste da Ucrânia poderão vir a ser anexados. Hoje, o ex-presidente e ex-primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, anunciou, né, ele insinuou que daqui a 2 anos, por exemplo, a Ucrânia pode não mais existir no mapa, né? Ou seja, um indício de que talvez a própria Ucrânia inteira possa vir a ser anexada ou destruída pelo exército russo, né? Anexada territorialmente. Você acredita que esse pode ser o objetivo de Putin, Vicente? O território ucraniano integralmente não, mas mais regiões do leste eu acredito que sim. Né? Integralmente não, porque em regiões do oeste há uma oposição muito grande, há uma hostilidade muito grande em relação à Rússia, né? Uma visão muito negativa em relação ao passado soviético no oeste ucraniano, há uma relação muito negativa em relação à Rússia, né? Desde antes de 2014, no oeste da Ucrânia já havia essa relação mais negativa em relação à Rússia. No leste havia uma relação mais positiva, mas essa relação mais positiva que havia no leste, ela foi deteriorada a partir de 2014. Né? Então, mesmo no leste, mesmo essas regiões ali que estão ocupadas, ali no sul, no sudeste ali da Ucrânia, de Kherson e Zaporígia, há uma posição negativa em relação à Rússia, sim. Então, não é descartável que essas regiões que estão ocupadas, elas vão presenciar algum tipo de resistência popular no longo prazo. Né? Nas primeiras semanas da invasão, houve uma série de protestos, né, contra a ocupação russa ali, mas, ao mesmo tempo, algumas autoridades foram presas, foram detidas, alguns jornalistas. Então, há um esforço russo também de conter qualquer resistência à ocupação ali em Kherson e em Zaporígia. Né? Há também indícios, né, a gente pode apontar outros indícios de que essas duas regiões podem vir a ser anexadas. O uso da moeda russa, do rublo, que está sendo colocado ali. Símbolos ucranianos estão sendo retirados. Né, as bandeiras ucranianas foram retiradas e colocaram bandeiras russas. Símbolos de heróis ucranianos, né, foram substituídos também por figuras ligadas à Rússia. Autoridades locais estão sendo instaladas. Então, quanto mais o tempo passa, as chances de a Ucrânia recuperar esses territórios vão sendo muito dificultadas. Né? Há uma boa parte da população dessas regiões que acabou deixando esses territórios, né, que emigraram, mas, ao mesmo tempo, há muitas pessoas que permaneceram ali com medo de que seus apartamentos, de que suas casas fossem confiscadas e doadas a russos de outras regiões, né, e transferidas aos russos de outras regiões. Então, essa é uma preocupação que muitos ucranianos também têm em deixar suas casas nas regiões ocupadas, uma ocupação de que a sua propriedade, as suas casas possam vir a ser confiscada e transferida a futuros imigrantes de outras regiões da Rússia que possam servir a esse projeto de ocupação de Vladimir Putin. E Vicente, como que você analisa, né, como que você vê aí esse reforço de militarização aí no Mar Báltico, né, promovido tanto pelos Estados Unidos como pela Suécia, né? O quanto disso tem relação
com o pedido de entrada aí na OTAN, né, feito pela Finlândia e também pela Suécia? Essa agressão russa à Ucrânia, ela certamente gera insegurança em outros países ali que fazem fronteira com a Rússia, que são próximos da Rússia, e a Finlândia e a Suécia, né, são casos que estão muito próximos à Rússia, né? A Finlândia tem uma extensa fronteira com a Rússia, e apesar de por um longo período esses países terem mantido uma neutralidade em relação à OTAN, terem evitado buscar se integrar diretamente à aliança, ainda que há um histórico prolongado de cooperação desses países com a aliança, então esse histórico de neutralidade, essa política de neutralidade, ela acaba indo para um segundo plano a partir do momento de que a Rússia é cada vez mais percebida como uma ameaça ali no leste europeu, né? Então, isso foi um efeito, uma contra-reação do projeto de Putin, né? Do que ele alegava de que a intenção dele nesse conflito era impedir que a OTAN se aproximasse das fronteiras russas, e o que a gente vê é exatamente o efeito contrário. A gente vê uma aproximação ainda maior da OTAN das fronteiras russas. Ali países do leste europeu que já eram membros da OTAN, eles acabam intensificando a presença de tropas da OTAN, né, sobretudo dos Estados Unidos, em seus territórios, e isso já era esperado, né? É por isso que desde o começo desse conflito eu venho reiterando de que a questão da OTAN não era a principal intenção, o afastamento da OTAN das fronteiras russas não era a principal intenção de Vladimir Putin, mesmo porque a invasão da Ucrânia ela trouxe o efeito contrário, trouxe uma aproximação ainda maior da OTAN às fronteiras russas, né? Então, no meu ver, a questão de legitimar o autoritarismo na Rússia, né? Ou seja, o Vladimir Putin ele tem esse discurso de oposição ao Ocidente, o discurso de que a Rússia é cercada por inimigos que querem destruí-la, como uns elementos de sustentação do seu regime autoritário, né? Ou seja, a ideia do medo. A grande maioria dos regimes autoritários no mundo, eles dependem de sentimentos de medo, de percepções de ameaça para se legitimar, para justificar a sua existência. E a segunda questão é de que Vladimir Putin, desde há muitos anos, ele contesta a existência da Ucrânia como um Estado soberano, independente da Rússia, né? Ano passado ele fez um artigo em que ele critica as atuais fronteiras da Ucrânia, né? Ele afirma que essas fronteiras foram construídas devido a políticas erráticas do período soviético, políticas étnicas e administrativas erráticas das lideranças comunistas. Então, há uma série de evidências nos últimos anos que mostram que Vladimir Putin contesta a existência da própria Ucrânia como um Estado soberano independente da Rússia. Vicente, já que você citou a entrada da Finlândia e Suécia na OTAN, até o final do mês ali, se não me engano, por volta do dia 20, 25 ali de junho, deve acontecer uma reunião geral dos membros da OTAN em que eles vão fazer a votação, vão decidir se realmente a Finlândia e Suécia poderão aderir à organização. A Turquia já anunciou que não vai apoiar essa entrada desses países na OTAN, então eles teriam até esse final do mês aí para tentar convencer a Turquia a votar a favor ali da entrada desses países na organização Tratado Atlântico Norte. Eles falaram que a Turquia, né, Recep Tayyip Erdogan, disse que caso não receba garantias satisfatórias de que os dois países estão dispostos a paralisar apoio a grupos que o governo turco define como organizações terroristas. Essas acusações da Turquia contra esses países, principalmente a Suécia, a Finlândia, né, de que teria grupos terroristas, esse seria o maior motivo em que a Turquia não quer apoiar esses países na OTAN. São legítimas essas acusações ali da Turquia. Eles podem adiar ali por até um ano, segundo a Turquia, a autorização da entrada desses países, né? Se um país votar contra, elas não conseguem fazer essa adesão e a Turquia está se opondo. Seria realmente esse o motivo ou teria algo por trás, né? Por que a Turquia se opõe tanto à entrada desses países na OTAN? Isabela, a Turquia viu esse momento como uma oportunidade para ela barganhar, né? Que já faz anos de que a Suécia e a Finlândia tem esse apoio, essa posição mais favorável aos separatistas curdos na Turquia, né, separatistas que são combatidos duramente pelo governo turco, e a Turquia, o Erdogan viu nesse conflito uma possibilidade de barganhar
de conseguir uma posição mais dura desses países em relação aos movimentos separatistas curdos, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma relação muito próxima entre Erdogan e Vladimir Putin, né? Ou seja, não é descartável de que haja outras questões envolvidas por trás desse posicionamento de Erdogan. É interessante destacar que a Rússia e a Turquia, elas tiveram posicionamentos antagônicos em diversos conflitos nos últimos anos. Na Síria, eles têm posições muito antagônicas, né? A Rússia apoia o Bashar al-Assad, enquanto a Turquia apoia alguns grupos que são contrários a Bashar al-Assad. Houve também alguns antagonismos no conflito da Líbia e no conflito recente entre o Azerbaijão e a Armênia, né? A Rússia estaria ali numa posição mais alinhada de apoio à Armênia, enquanto a Turquia numa posição enfática e diretamente vinculada ao governo do Azerbaijão, né? Então são 3 conflitos nos últimos anos em que os 2 países tiveram posições antagônicas. Mas, ao mesmo tempo, essas posições antagônicas nesses conflitos proxies não gerou uma deterioração mais forte entre as relações nas relações entre a Turquia e a Rússia, porque é uma relação muito positiva entre Erdogan e Vladimir Putin, né? Os 2 líderes têm um estilo de governo muito parecido, né? Uma busca de construção de um regime autoritário, né? Uma contraposição ao que eles chamam de valores liberais do Ocidente, né? Valores liberais eu digo no sentido político, não no sentido econômico, né? Então eles teriam essa oposição ao liberalismo ocidental no âmbito dos valores, né? Então esses líderes têm características muito semelhantes, né, em seus regimes políticos internos e na sua busca em fazer uma oposição ao liberalismo do Ocidente, né? Então, nos últimos anos, apesar desses conflitos em regiões periféricas, a gente vê uma proximidade muito grande entre esses 2 líderes. Eles conseguiram acomodar essas desavenças em reuniões bilaterais, né, em negociações pessoais diretamente entre eles. Então, não é descartável que essa questão da Ucrânia também tenha o envolvimento direto de Vladimir Putin pressionando Erdogan. Há outros países dentro da União Europeia, né, e dentro da OTAN, nos quais a Rússia poderia exercer algum tipo de pressão contra a entrada da Ucrânia, né? Um desses países seria a própria Hungria, haja vista que há uma relação também muito próxima entre Vladimir Putin e Viktor Orbán. Então a Hungria é um país que também poderá ser utilizado por Vladimir Putin para tentar exercer algum tipo de obstrução à entrada da Ucrânia na OTAN, né? Uma futura entrada da Ucrânia na OTAN. Vicente... Da Ucrânia não, desculpe-me, da Suécia e da Finlândia, né? Porque haja vista de que a Ucrânia no momento encontra assim um conflito direto com a Rússia, a perspectiva de ela entrar na OTAN agora não é considerada, né? Assim como antes de começar esse conflito também já não era considerada a perspectiva de a Ucrânia entrar na OTAN, já não era algo muito esperado, né? Desde 2014, a Ucrânia está envolvida num conflito indireto ali com a Rússia na região do Donbás, então não havia uma perspectiva de que os 30 países fossem aceitar um país que viria a trazer ainda mais problemas de segurança para a aliança, né? Certo. Bom, e só para a gente finalizar, Vicente, eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão aí que envolve a agricultura da Ucrânia, né? O Ministério da Agricultura afirmou aí que o país perdeu já 25% aí de todas suas terras cultiváveis aí por causa da guerra, né? Mas sinalizou aí que a colheita aí do ano que vem pode ser 40%, até 40% menor aí do que o registrado anteriormente. Mas mesmo assim, as autoridades dizem aí que não há risco para a segurança alimentar do país. Será que não há risco mesmo? Eu acredito que mesmo que haja algum tipo de risco, os países da Europa vão tentar, né, pelo menos no curto e médio prazo, ajudar a Ucrânia a contornar alguns obstáculos de que esse conflito está proporcionando no momento.
Mas, ao mesmo tempo, para o longo prazo, as perspectivas econômicas para a Ucrânia são muito negativas, né? É só a gente pensar, né, que países, que investidores estrangeiros que vão querer investir em um país que está sob a constante ameaça de conflito, mesmo se hoje fosse estabelecido algum tipo de acordo de paz, algum tipo de pacificação, dificilmente haveria uma segurança de que a Rússia não voltaria a fazer uma nova invasão no curto e médio prazo, né? Então, que garantias investidores estrangeiros teriam para investir em um país com uma ameaça de segurança tão forte, né? E, ao mesmo tempo, há uma parcela significativa da população que já emigrou para o exterior. Então, né, hoje eu estava acompanhando algumas notícias da região de Kiev, que há uma preocupação econômica muito grande de que faltam pessoas no mercado de trabalho, né? Houve uma imigração muito forte, então falta mão de obra ali na região de Kiev. Há essa preocupação com a segurança, né? Há também o desgaste, a destruição da infraestrutura pública que foi gerada pelo conflito, né? Quantos anos serão necessários para restabelecer, para reconstruir essa infraestrutura? Então, as perspectivas econômicas para a Ucrânia são muito negativas, né? Há essa questão do bloqueio dos portos, alguns portos que foram perdidos ali na região do Mar de Azov, a Ucrânia não tem mais acesso a esses portos. Há um risco, né? Eu disse para vocês no começo de que eu não acredito que a Rússia tentará ocupar a Ucrânia inteiramente, mas há evidências, né? Há uma expectativa de que as regiões ali do sul, principalmente a região de Odessa, venha a ser ocupada, sim. Então, se a região de Odessa for ocupada, a Ucrânia perderia todo o acesso ao Mar Negro, né? Ela perderia todo o acesso ao mar. E isso teria consequências também muito negativas para a economia ucraniana. Como vocês estavam comentando antes, há uma tentativa de estabelecer outros canais de exportação de cereais, né? Alguns canais foram estabelecidos ali na Polônia, né? Tanto por trens, né? Há uma dificuldade pelo transporte de trens pela questão da bitola, que vocês mencionaram, mas há também o escoamento por caminhões, o que obviamente é muito mais custoso, né? Então há um escoamento por dentro da Polônia e depois da Polônia também pela Lituânia, né? Então essa semana registraram alguns navios com cereais que chegaram à Espanha e esses cereais estariam sendo escoados ali por portos na Polônia e na Lituânia. Mas obviamente esse transporte terrestre, né, ele acaba tornando a exportação muito mais custosa, né? Então, a economia ucraniana, no curto e no médio prazo, pelo menos, há uma expectativa de que tenha um impacto muito negativo, né? Essa questão da falta de mão de obra, da falta de segurança, a perda de territórios. E uma última questão que eu queria mencionar é que as autoridades ucranianas e a mídia ucraniana vêm denunciando de que a Rússia estaria roubando grãos, né, e estaria exportando esses grãos roubados do território ucraniano para países na Ásia, no Oriente Médio e na África, né? Então, recentemente, os Estados Unidos até conclamaram os países a não comprarem grãos roubados pela Rússia, né? Então, essa é uma denúncia que vem sendo feita reiteradamente, tanto pela imprensa ucraniana quanto pelas autoridades estatais. Tá certo, então, Vicente Ferraro, doutor em ciência política, muito obrigado aí pela entrevista, pelos esclarecimentos, viu? Um ótimo dia para você.